Bom dia, paz seja contigo, que a graça, a paz, as misericórdias do Senhor esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, que o Senhor abençoe tua entrada, tua saída, teu sentar e teu levantar. Deus é bom, Deus é fiel, para Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração. Porque nele, por Ele e para Ele são todas as coisas. O Senhor é fiel, querido. Ele é poderoso para fazer na tua vida muito mais além do que você tem pedido ou pensado. Ele é poderoso. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Antes de entrar na meditação da palavra, vou deixar o meu recado. Não se esqueça de deixar o teu like. O teu like ele é muito importante, ele nos dá visibilidade. Compartilhe essa mensagem e você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva. Nos ajude a propagar o Evangelho da Salvação. O nosso intuito e objetivo, levar a palavra do Senhor a toda criatura. Porque nós sabemos que está escrito, ide pregai o evangelho a toda criatura, aquele que crer e for batizado será salvo. Nosso intuito, querido, fazer que o nome do Senhor Jesus Cristo seja conhecido. Dizer que Jesus cura, que Jesus salva, que Jesus liberta, que Jesus transforma. Dizer que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Que nele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Que você possa nesse dia de hoje se render aos pés da cruz, confessar o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador e crer que Deus é galardoador dos que o amam, dos que o buscam. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos meditar? Hoje a palavra se encontra no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 10 a seguir, que diz assim: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça, calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisto, com toda perseverança, súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dado, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente como me convém falar. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Essa palavra, querido, o apóstolo Paulo, na sua carta aos Efésios, ele vem trazendo algumas exortações. O capítulo 5, ele vem instruindo, começa a instrução para com a família, depois para com os pais, com o marido, com a esposa, depois para com os filhos, e dos filhos para com os pais. Depois ele vem falando sobre aqueles que são trabalhadores, são servos, sobre os proprietários e sobre aqueles que são os seus servos para trabalhar, como agir, como fazer, lembrando-se de quem eles são em Cristo Jesus. E aí ele vem trazendo agora, a partir do versículo 13, a armadura de Deus. Aí eu te pergunto, querido, o que adianta você ter a arma e não saber usar? Você ter todo o aparato para a guerra, estar na guerra e não saber utilizar. Lembra quando Davi foi enfrentar Golias e Saul intenta ajudá-lo, colocando sobre ele a sua própria armadura? A primeira coisa que Davi percebeu, pesada demais. A segunda, não consigo dar um passo. Como é que eu vou para a guerra lutar com isso, se isso não vai ser para mim útil? Então nós temos que aprender a usar a armadura de Deus, nos revestir com ela e colocá-la sobre nós com entendimento do conhecimento do que para que serve. Por exemplo, o capacete da salvação. Ele é colocado onde? Eu me lembro que antes de haver leis mais duras com relação a aquelas pessoas que andam de moto sobre o capacete,
o pessoal comprava o capacete para colocá-lo no braço, pendurava ele no braço e saía na rua, como se estivesse usando o capacete. Mas na realidade, eles estavam usando de uma forma inapropriada. Até que, de tanto acidente, de tantos problemas que estavam acontecendo, veio a lei que agora os impede de fazer tal barbárie. Como é que eles têm que usar? Na cabeça. Vai salvar da morte? Nem sempre. Mas, em alguns casos, é a salvação para que não haja traumatismo craniano. Então, assim, não é algo que vai dar ali a salvação plena, mas é algo que, se usado, pode ajudar a não ter ali um desfecho pior. E muitas das vezes, querido, nós lemos esse texto de Efésios 6 e entendemos que Deus tem a sua armadura contra os ataques e as batalhas espirituais. Entendemos que o Senhor nos reveste, nos veste com essa armadura, mas não conhecemos a armadura de Deus e para que ela serve. O capacete protege a nossa mente, querido, dos pensamentos ruins. Não que nós não vamos ter. Nossa mente, ela é perniciosa e às vezes ela vai longe, mas cabe a nós repreender. Porque quando o primeiro pensamento vem, é igual o olhar. Quando você olha para uma mulher de uma forma indevida, quando você olha para uma situação de uma forma indevida, o primeiro olhar, querido, é perdoado, porque os olhos estão abertos, você vai ver realmente. Porém, o persistir no olhar de maneira indigna é que é pecado. Você vê é uma coisa, você ficar olhando é outra. E o capacete, ele protege a nossa mente, porque os pensamentos contrários, os pensamentos inapropriados, eles virão. Mas cabe a nós repreender e não aceitar que eles permaneçam, que eles frutifiquem, que eles criem raiz no nosso coração. A couraça da justiça, ela cobre o peito, ela guarda o coração dos desejos, das coisas perniciosas, das malícias, da maldade. O escudo, mesmo ele estando no braço, o braço tem que estar erguido para que o escudo seja a nossa proteção contra os dardos inflamados do inimigo. As setas que Satanás lança, porque nós temos que lembrar que ao nosso redor estão os anjos do Senhor acampados para nos guardar. Mas Satanás, ele não desiste. Ele está sempre ao nosso derredor, lançando setas, lançando palavras, lançando pensamentos. E o escudo da fé, na sua posição correta, ele nos protege desses dardos inflamados. Não que um ou outro pensamento, outro desejo não vai acontecer. Porém, contudo, se eu ando na presença do Senhor, revestida do poder e da graça do Senhor, usando corretamente o escudo da fé, eu tenho a proteção de Deus para que a maior parte dos dardos inflamados caia por terra. Porque o nosso inimigo, ele é sagaz. Deus o venceu na cruz do Calvário. Jesus pisou na cabeça do diabo com a sua morte e ressurreição. Ele tem todo o poder. O nome de Jesus tem todo o poder contra Satanás. Mas nós temos que lembrar que nós não somos Jesus. E que nem todo o tempo nós estamos santificados. Nós estamos buscando a presença do Senhor. Nós temos 24 horas do dia. E em algum momento a gente peca. Em algum momento a gente falha. Porque somos falhos. Somos carne. E Satanás, ele está ao nosso derredor, querido, buscando a quem possa tragar. Então ele não desiste de nos desvencilhar daquilo que estamos buscando, daquilo que estamos fazendo em Cristo Jesus. O objetivo dele é nos cegar o entendimento, é tirar a nossa força, é debilitar a nossa fé. E para isso ele fica ao nosso derredor, tentando contra a nossa vida, porque em algum momento ele sabe que a nossa fraqueza vai aparecer, que a nossa debilidade vai aparecer. Por isso é que nós temos que estar firmados na presença do Senhor, na palavra do Senhor, estar calçados os sapatos do Evangelho para a preparação, pregação da palavra, de levar o Evangelho para aqueles que precisam conhecer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Que essa armadura de Deus na nossa vida, querida, ela não seja só uma alegoria ou uma vestimenta de um personagem, mas que nós possamos, querido, aprender a usá-la da maneira correta, porque nós vamos precisar
Porque a nossa luta, já vem dizendo no início do versículo 10, a nossa luta não é contra a carne, nem contra o homem, não é contra as pessoas. Embora as nossas sensações contra aqueles que fazem as coisas de maneira errada e tem o dom de nos irritar e nos tirar do sério, as nossas emoções, elas muitas das vezes permeiam a irritação. Nós temos que ter o equilíbrio e ser centralizado no Espírito Santo, na presença do Altíssimo. Por quê? Porque a nossa guerra não é contra o ser humano, é contra aquele que usa o ser humano contra a nossa vida. Nós estamos em guerra contra o inimigo da nossa alma, e Satanás é astuto, ele é habilidoso e ele conhece a nossa fragilidade, a nossa fraqueza, e a intenção dele é nos tirar da presença do Senhor. A intenção dele é que nós percamos a nossa salvação para sermos condenados com ele para o inferno. Nós temos que lembrar que o inferno não foi feito para o homem. O inferno foi feito para Satanás e seus anjos. Por isso que ele tem o intuito de destruir a vida do ser humano, de chegar no entendimento do ser humano, para poder perverter o coração do ser humano, para que o ser humano perca a sua salvação. Quando nós endurecemos a nossa cerviz, quando nós somos rebeldes, quando o nosso coração está endurecido, quando nós não somos capazes de perdoar ao nosso irmão, a quem vemos, como é que nós vamos pedir perdão para o Senhor, o qual não vemos? Como é que nós vamos desejar que nós sejamos perdoados se nós não conseguimos sequer liberar o perdão? Porque a palavra do Senhor, ela é clara, querido. Ela vem dizendo que quando Jesus está ensinando os seus discípulos a orar com a oração do Pai Nosso, ele vem dizendo que nós precisamos perdoar para sermos perdoados. Que nós liberamos o perdão, e quando nós liberamos o perdão contra o nosso ofensor, nós somos liberados, a liberação de perdão para a nossa vida. Pedro, quando estava caminhando com Jesus, ele falou com ele: Senhor, quantas vezes? 7 vezes no dia que devemos liberar perdão? Jesus falou: não, Pedro, 70 vezes 7. É impossível alguém te ofender 490 vezes no dia. Só se ele não sair o tempo todo de perto de você. Mas mesmo assim, se isso acontecer, nós temos que liberar o perdão. E se passar disso, nós temos que liberar o perdão. Sabe por quê? Porque nós temos que ter uma fé inteligente. Nós só vamos ser perdoados por Deus quando nós aprendermos a liberar perdão. E perdoar não é fácil. Perdoar não é uma palavra, um jargão que se diz a todo tempo. Perdoar não é amnésia. Perdoar é liberar aquela pessoa que nos ofendeu da nossa vida. Não vivermos em função do mal que ela nos causou, mas entendermos que ela é amada do Senhor e que o Senhor tem um propósito naquela vida. Que o Senhor tem um desejo de ver aquela vida transformada, e a nossa atitude para com ela pode mudar a sua história. Porque se nós agirmos como ela age, qual a diferença vai ter? Como é que nós vamos mostrar que estamos em Cristo Jesus se a nossa atitude é igual a dela? Por isso é que nós temos que ser diferente. Que essa armadura do Senhor esteja sobre a tua vida, mas não como uma fantasia, mas como um instrumento do Senhor, para que a todo tempo você esteja pronto e preparado para a batalha contra as astutas ciladas do diabo, para que você possa caminhar diante da presença do Senhor, na palavra do Senhor, nos princípios da verdade do Senhor, operando, trabalhando em prol do reino, sendo instrumento da vontade do Senhor, capacitado na presença do Senhor. Todo soldado que é arregimentado, que milita a guerra do Senhor, ele é preparado. Anteriormente, ele é ensinado. E ele é instruído sobre as vestimentas, sobre as armas que estão sendo colocadas em suas mãos, como operar, como usar, quando usar. Com o Senhor não é diferente. Nós temos que buscar o conhecimento do que fazer, quando fazer, por que fazer, quando agir, quando não reagir, quando nos sair fora, quando deixar que o Senhor seja o seu juiz, o seu advogado, quando deixar que o Senhor faça.
Porque muitas das vezes, querido, nós estamos querendo fazer com a força do nosso braço aquilo que somente Deus pode fazer. E nós possamos ter sabedoria, inteligência, conhecimento da palavra e da verdade do Senhor para podermos fazer e servir o propósito do Senhor sobre a face da terra. Aprenda sobre a armadura de Deus. Aprenda a usá-la no tempo determinado. Aprenda a caminhar com ela. Davi, no dia que foi colocado sobre ele, que ele não tinha experiência nenhuma, ele rechaçou, ele rejeitou, porque o que ele estava indo fazer não carecia dele estar vestido com ela. Mas com o tempo, trabalhando como soldado, andando junto com o exército, ele teve que aprender a utilizá-la e a colocá-la sobre o seu corpo. E foi feita uma armadura para ele, segundo o seu físico. Ele não usou mais a armadura de Saul, de qualquer outro homem. Deus preparou ele para que ele tivesse com as armas que o Senhor tinha para a vida dele. E assim seja você. Não tente usar a armadura do outro. Peça ao Senhor a sua armadura e peça ao Senhor para te dar direção no usar, no fazer e no reter sobre você aquilo que Deus tem colocado em tuas mãos. Usa a palavra do Senhor para poder fazer a vontade do Senhor. Sirva de corpo e alma e coração. E não se esqueça, como o próprio Paulo disse aqui no final do versículo, ele era embaixador de Cristo. Mesmo estando em prisão, ele fazia a obra do Senhor, porque ele era representante do céu. Aonde você está, você é representante do céu. Que essa palavra venha ao teu coração nesse dia de hoje, para a tua reflexão, e que você se posicione em Cristo Jesus para fazer e servir o propósito dele. Amém? Obrigado pela sua atenção e não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar essa mensagem. E você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva. Nos ajude a propagar o Evangelho da Salvação. Jesus te ama, querido. Ele não quer que você pereça, mas que tenha o conhecimento da verdade e seja salvo. Fica na graça e na paz. Seja você uma bênção.